Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Sabedoria, capítulo 8, que diz assim: ela se estende vigorosamente de um extremo a outro e governa retamente o universo. A companheira ideal. Amei a sabedoria e a busquei desde a minha juventude e procurei tomá-la como esposa, pois fiquei enamorado de sua formosura. A união com Deus manifesta a nobre origem dela, porque o Senhor do Universo amou-a. De fato, ela é iniciada na ciência de Deus e seleciona as obras dele. Se na vida a riqueza é um bem desejável, que riqueza é maior do que a sabedoria? Que tudo produz. Uau! Uau, gente, que demais! Olha só, não, que incrível, né? Ele vem falar o quê? Que tudo deriva da sabedoria. Tudo, né? Que a sabedoria, ela é aquilo que governa retamente o universo. Gente, que forte isso. E aí continua dizendo assim: e se é a inteligência quem opera, quem mais do que ela é artífice do que existe? Se alguém ama a justiça, as virtudes são os seus frutos, pois é ela que ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis aos homens. Se alguém deseja também uma rica experiência, ela conhece as coisas passadas e entrevê as futuras. Conhece a sutileza das máximas e a solução dos enigmas, prevê sinais e prodígios, e o desenrolar das épocas e tempos. Decidi, portanto, tomá-la por companheira de minha vida, sabendo que ela será boa conselheira e me trará conforto nas preocupações e no sofrimento. Ou seja, aqui ele vai falando da importância da sabedoria, né? Que ele quis ela como companheira, que ele buscou sabedoria, né? A todo custo pagou o preço para que ele pudesse ter essa sabedoria. E aqui ele vai contar como é que ele foi fazendo, né? Por causa dela, serei elogiado pelas assembleias e ainda jovem, os anciãos me honrarão. No julgamento terei agudeza e serei admirado pelos poderosos. Se eu me calar, ficarão na expectativa. E se eu falar, me prestarão atenção. Se eu prolongar o discurso, todos colocarão a mão na boca. Uau, é como se ele dissesse assim, todos vão ficar admirados. Olha só, gente, que incrível. Por meio dela, alcançarei a imortalidade. Deixarei aos meus sucessores uma lembrança eterna. Governarei os povos e dominarei as nações. Tiranos terríveis ficarão assustados quando me ouvirem. Mas serei bom para o povo e corajoso no momento da guerra. Ao voltar para casa, repousarei ao lado dela, porque a sua companhia não provoca amargura, e a convivência com ela, ou seja, com a sabedoria, né, não traz nenhuma dor, mas contentamento e alegria. Uau! Eu não sei você, mas ouvir essas palavras não dá vontade da gente ter essa sabedoria, né, de buscar cada vez mais, porque Deus dá a todos, né, e Deus quer que a gente seja cada dia mais sábio, né, Deus busca e quer pessoas que queiram essa sabedoria, porque Ele quer dar a todos. E conforme a gente vai lendo aqui, né, sobre sabedoria, a gente vai, não sei você, mas assim, eu quero mais sabedoria, eu quero mais, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria, né? Eu vejo assim, meu Deus, como a gente precisa de sabedoria, precisa para poder, saber como lidar com as situações, né? Fazer não só o melhor, mas fazer aquilo que é correto, retamente, alinhado com o coração de Deus, e que muitas vezes somente a sabedoria vai nos guiar nisso, né? Nem sempre a resposta vai ser a mesma para situações parecidas. Às vezes a resposta vai ser uma para uma situação e às vezes você passa pela mesma situação e em outro momento às vezes a resposta é outra. Quem é que nos dá isso? Só o Senhor, né? Através da sabedoria, né? E a gente sabe que Salomão foi, né, visto como o rei mais sábio, né? E mais rico, né? Ele foi considerado um dos reis mais ricos, mas ele não pediu riqueza, a gente sabe que ele pediu o quê? Sabedoria, né? E a gente sabe que um dos casos mais importantes, né, de Salomão foi quando ele teve que julgar aquela questão das mães, né, que cada mãe tinha um filho e de repente uma das mães acabou dormindo em cima da criança e acabou, né, um dos bebês acabou falecendo. E aí o que acontece? As duas mães começam a brigar por aquele bebê, né, pelo bebê, né, ou seja, uma mãe estava querendo o bebê da outra porque ela acabou dormindo em cima do seu filho, acabou, né, fazendo com que, né, ele falecesse, e aí depois ela queria o bebê da outra mulher que morava com ela. E aí o que acontece? Eles levam o caso a Salomão, e Salomão, então, imagina, né? Naquela época, gente, não existia essa coisa de DNA, de tipo assim, vamos ver quem é a mãe, né? Quem é o pai, não existia nada disso. Então, assim, Salomão usou da sabedoria de Deus para poder intervir nesse caso. E aí Salomão chega, puxa uma espada, pega o bebê, né? Bota ali em cima, puxa a espada e diz que ele vai cortar o bebê. Ou seja, aquele bebê que fica ali, né?
tinham 2 bebês, um deles morreu, e aquele que fica ali é o que ele diz que ele vai cortar ao meio, vai dividir, já que cada mãe né, diz que é a mãe daquele bebê ali, então ele vai dividir, vai dar um pedaço para cada mãe. E aí a mãe verdadeira começa a gritar, dizer, não, por favor, eu menti, ela é a mãe, dê ele para ela, por quê? Porque ela, imagina, só uma mãe de verdade, né, teria coragem, eu não quero, né, que o meu filho morra, imagina, você dá a vida, né, para um filho, e imagina, ela olha ali, não, eu prefiro então que fique com a outra, né, do que, imagina, matar, né, Deus o livre. E aí, nesse momento, Salomão descobre que, peraí, essa é a mãe, porque a mãe, ela, né, ela, puxa vida, ela não vai deixar com que, e a outra fica quietinha, né, a outra mulher fica quietinha, assim, deixa ele fazer o que ele quiser, porque ela não era a mãe da criança. E aí, de repente, Salomão vê, não, a mãe da criança realmente é essa daí que falou que, né, que enfim, que tava mentindo e tal, mandou dar pra outra porque ela ama tanto que ela, né, não quer que essa criança morra. E aí ele acaba descobrindo que é a mãe verdadeira. Enfim, aquilo dali foi um ato de sabedoria. Porque, imagina, no meio de um julgamento, as duas gritando, é meu filho, como é que ele vai saber, né? Se não existia DNA, não tinha nada com que provar, se não tinha câmeras lá dentro pra saber, né? Não tinha nada disso, entende? Então ali foi a sabedoria que ajudou. E essa mesma sabedoria é a sabedoria que repousa naqueles que buscam a Deus. E aqui ele vai dizer que a gente só tem como ter essa sabedoria divina se a gente buscar o dono da sabedoria, que só ele pode nos dar, que é o próprio Deus, né? E é interessante porque tem vários livros da Bíblia que vai falar sobre a importância da sabedoria. Então, às vezes, a gente gasta tanto tempo, né, nessa vida buscando dinheiro, buscando fama, buscando poder, buscando tanta coisa, só que a Bíblia nos ensina, não, só busca a sabedoria, porque através da sabedoria você vai receber todo o resto vai ser acréscimo, né? Busca Deus e a sua sabedoria, pronto. E o resto você vai ter como um acréscimo na sua vida, né? A Bíblia também fala que busca a Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, pra gente poder buscar a Deus e a sua justiça, a gente vai precisar de sabedoria, né? E a gente conquista a sabedoria buscando cada vez mais a Deus. E aí continua dizendo assim, oração da autoridade, né? Refleti sobre essas coisas e meditei no meu íntimo. A imortalidade está na união com sabedoria, e na sua amizade existe alegria perfeita. Na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na relação assídua com ela se adquire a prudência, e na participação de suas palavras se encontra a fama. Assim sendo, eu ia por toda parte procurando os meios de conquistá-la para mim. Eu era um jovem de boas qualidades e tive a sorte de ter uma boa alma. Ou melhor, sendo bom, vinha um corpo sem mancha. Sabendo que jamais teria conquistado a sabedoria se Deus não a tivesse concedido a mim. Ou seja, quem concede sabedoria é um só, que é o nosso Deus Criador, é aquele que enviou Jesus por amor a nós, mais ninguém. É só através do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus nos contempla com essa sabedoria, né? Então a gente pode buscar a Deus e pedir a Ele que nos dê essa sabedoria que Ele dá a todos nós. E já era sinal da inteligência, continuando aqui, né? E já era sinal de inteligência saber de quem vinha o dom. Voltei-me então para o Senhor, lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. Bom, e aqui, no capítulo 9, a gente vai continuar essa história, que aqui ele vai dizer como é que ele suplicou a Deus pedindo a sabedoria, certo? Só que esse capítulo 9 a gente vai ler no nosso próximo devocional, tá certo? Eu te desejo uma semana de muita paz, de muita bênção, de muita alegria, de muita prosperidade, né? Que você possa pedir aí a Deus sabedoria, que o Senhor possa derramar sabedoria sobre a sua vida, sobre a nossa vida, né? Todos os dias, porque nós precisamos dessa sabedoria, que agrada o coração de Deus, que nos ajuda a sermos, né, quem Ele nos criou para ser, a fazermos o que precisamos fazer e também a ter aquilo que é nosso, né, por direito, por amor, por aquilo que o Senhor já nos deu, nos concedeu como graça, certo? Então é isso, fica com Deus, uma ótima semana e até a nossa próxima semana, né, com o nosso devocional, tá certo?